Imagina que um dia você acorda e a sua casa parece uma gaiola. E até dormir no chão é uma tarefa extremamente difícil. Agora, imagina que você é uma pessoa idosa nessa situação e tem que trabalhar para sobreviver em um país muito caro. Isso pode parecer até uma obra de ficção de algum livro ou algum conto, mas essa realidade ou pesadelo é vivido por muitas pessoas em Hong Kong todos os dias. Algumas décadas, Hong Kong iniciou uma experiência bem ousada para se transformar num paraíso capitalista onde os mercados e as moedas dominariam. No entanto, algo está muito errado. A cidade enfrenta uma grave crise imobiliária, uma vez que os preços de habitação estão a crescer o tempo inteiro e as pessoas comuns, os cidadãos ali de Hong Kong, já não podem mais comprar esses imóveis. Economizar para comprar um apartamento pode levar mais de 20 anos e o aluguel representa mais da metade da renda de uma pessoa comum. A desigualdade social atinge níveis gigantescos e o futuro parece incerto e sombrio. Mas o que realmente está acontecendo com Hong Kong? Quão ruim é a situação do país hoje e quanto que ela pode piorar ainda? Por que tantas pessoas vivem em condições tão terríveis assim, com gaiolas e quartos pequenos, tendo muitas vezes até que procurar materiais recicláveis para sobreviver? Prepare-se, porque nesse episódio eu vou te mostrar o lado negro de Hong Kong. Meu nome é Simon e você está no Rota Asiática. Para uma pessoa média, comprar um apartamento em Hong Kong pode custar mais de 2 décadas, isso se a pessoa não utilizar todas as economias dela. Além disso, os locatários geralmente gastam em média mais de 50% da sua renda mensal com aluguéis. E esse percentual é mais alto do que em qualquer outra cidade do mundo. Independentemente das condições, as pessoas ainda precisam de um lugar para morar. E graças a isso, nasceu o fenômeno do Cage Homes, também conhecido como casa-gaiola ou cubículo-caixão. O termo oficial para essas residências é Subdivided Flats, ou seja, uma espécie de apartamento separado ou subdivididos. Uma vez que são essencialmente apartamentos padrão ali de Hong Kong, que foram subdivididos, muitas vezes ilegalmente, num grande número de apartamentos pequenos. As unidades ali ainda são muito pequenas. É como uma pequena sala dividida por um monte de gaiolas com o mínimo de espaço possível. Para ilustrar o quão pequenas são essas unidades, considere o seguinte: um apartamento médio em Tóquio, Nova York, Paris ou até em Hong Kong mesmo já é pequeno. Mas o tamanho médio de um apartamento subdividido, ou cage home, é ainda menor do que uma vaga de estacionamento padrão nos Estados Unidos. Muitos desses espaços são ainda mais reduzidos. No entanto, embora possa parecer um simples caso de oferta e demanda, ou de muitas pessoas em um espaço limitado, a vida em Hong Kong é muito mais complexa e desafiadora. A verdade é que Hong Kong poderia facilmente construir muito mais habitações e áreas residenciais, porque apenas um quarto do seu território está atualmente construído, e apenas 7% dessas terras é destinado aí para o desenvolvimento residencial. No entanto, a cidade opta ativamente por não fazer isso. Mas por quê? Para entender, nós precisamos fazer uma breve viagem pela história. Durante grande parte da sua história, Hong Kong era apenas uma vila de pescadores sem muita relevância ali nas periferias da China. Mesmo após ser tomada pela Grã-Bretanha, o crescimento dela era muito lento e parecia que seria apenas mais um país insignificante. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico tomou uma decisão que moldaria para sempre o futuro de Hong Kong. Com todas as suas conquistas e desafios, essa decisão foi baseada nos princípios da não intervenção positiva, que seria ali essencialmente uma forma pura de capitalismo. A ideia era que as regulamentações e intervenções do governo impediam o progresso econômico, e o governo deveria se manter à margem do povo. Hong Kong decidiu adotar essa abordagem até o final do século XX. A cidade ali não tinha tarifas alfandegárias, salário mínimo, esquema de pensão, lei de concorrência ou qualquer outra coisa desse tipo. Além disso, eles mantinham impostos extremamente baixos, permitindo assim que o setor privado retivesse mais dinheiro ao invés de redistribuir esse dinheiro pelo governo. No entanto, essa decisão apresentou um desafio muito grande. Os impostos geralmente são a principal fonte de dinheiro dos países, e sem essa fonte, o governo precisava encontrar outras formas de riqueza, e de fato eles encontraram.
Como Hong Kong era uma colônia, todas as terras pertenciam ao governo, e essa situação continua até hoje, já que eles nunca venderam nenhuma dessas terras. Em vez de vendê-las, o governo as aluga para incorporadoras imobiliárias, tornando assim o aluguel a principal fonte de renda da cidade. No entanto, como essas rendas são a principal fonte de rendimento de Hong Kong, eles precisam aumentar os preços para gerar recursos suficientes. A estratégia para manter os preços elevados é justamente limitar a oferta de habitação. Em outras palavras, o governo tem um incentivo para manter os preços altos, porque quanto mais alto for o preço, maior será a receita. Assim, a cidade acabou alugando apenas uma pequena parcela das suas terras que poderiam ser utilizadas para construir mais edifícios. Essa situação também acaba beneficiando, por exemplo, os empreendedores imobiliários, porque eles sabem que qualquer projeto que realizem será vendido no preço que eles quiserem. Com oferta limitada, não há concorrência, então eles detêm um monopólio absurdo do mercado. Entretanto, para as pessoas comuns, essa situação significa que o número de casas disponíveis é muito pequeno e insuficiente para servir toda a comunidade da cidade. Apesar do país ter um PIB alto de acordo com medidas de 2020, cerca de 20 a 23% da população de Hong Kong, ou seja, quase 1,7 milhões de pessoas, vive abaixo da linha da pobreza. Essa taxa é muito mais elevada do que em qualquer outro país asiático. A situação é ainda pior para os idosos, com mais de 40% das pessoas com mais de 65 anos vivendo abaixo da linha da pobreza em 2020. Isso resultou então no fenômeno das vovós de papelão, que são geralmente idosos que coletam caixas de papelão pela cidade para vendê-las a recicladores, já que muitas vezes essa é a única fonte de renda que eles conseguem obter. Com o passar do tempo, a situação em Hong Kong tem gradualmente piorado, ao invés de melhorar, e a taxa de pobreza quase dobrou desde a década de 80. Mas por que isso aconteceu na realidade? Por que há tantas pessoas pobres em uma das cidades mais ricas do mundo? Qual que é a verdadeira razão disso tudo? Bem, a resposta reside na extrema desigualdade na distribuição de riqueza em Hong Kong. No entanto, essa diferença não é acidental. O desenvolvimento da cidade ocorreu em duas ondas distintas de progresso. Primeiramente, na década de 50, Hong Kong prosperou graças a uma grande onda de industrialização, especialmente ali na fabricação têxtil. Isso foi impulsionado ali por baixos impostos, facilidade de exportação e uma mão de obra muito barata, que era composta por milhões de imigrantes que vinham direto da China. Esses imigrantes buscavam empregos, enquanto os fabricantes necessitavam de trabalhadores. Então, meio que as duas coisas combinavam muito bem. E como resultado, Hong Kong prosperou economicamente. Mas tudo isso mudou na década de 70, quando a China passou por uma transformação econômica sob a liderança de um novo líder. It is a new day in Hong Kong. Gone are the British who ruled Hong Kong as a colony for 156 years, and in their place are the Chinese, complete with a new legislature and thousands of troops. Essa mudança abriu uma nova oportunidade para Hong Kong, como parte do Reino Unido, com baixos impostos, o inglês como língua oficial e uma cultura capitalista. Hong Kong então se tornou uma porta natural para a China e uma base para as empresas ocidentais investirem na região. Essa transformação alterou completamente a economia do país. A manufatura começou a declinar e as empresas locais passaram a focar em serviços financeiros e comerciais. Embora esses setores oferecessem um valor agregado muito maior e salário mais altos para os trabalhadores, eles também geravam menos empregos. Todas as pessoas que trabalhavam nas fábricas, que agora eram incapazes de obter os raros empregos bem remunerados e qualificados no setor financeiro, foram deixadas para trás e obrigadas a buscar empregos de serviço muito mal remunerados, sem nenhuma perspectiva de progresso ou salários adequados. E isso tudo enquanto viviam na cidade mais cara do mundo, que se torna ainda mais cara a cada ano. O governo não tem demonstrado grande interesse em ajudá-las, e os princípios de não intervenção e a crença em um governo pequeno sobreviveram em Hong Kong mesmo após a transferência da cidade-estado para a China em 97. No entanto, é aqui que mora o problema. Apesar das afirmações de que Hong Kong é um terreno muito fértil, por exemplo, para empreendedores, quando se trata de negócios, o campo de jogo em Hong Kong está longe de ser equitativo. A situação dos moradores em gaiolas é muito triste, mas só nos resta esperar que o país faça algo em relação a isso.
O valor que Hong Kong tem para investidores estrangeiros está diminuindo junto com a sua autonomia, e em breve, Hong Kong poderá se tornar apenas mais uma cidade chinesa, com arranha-céus, lares em gaiolas e vovós de papelão como memórias da sua antiga glória. Muito obrigado por assistir até aqui, e nós nos vemos no próximo vídeo.